E hoje o Café Cultura... Salve galera, eu sou o Márcio e hoje o Café Cultura está tenebroso. Eu vim aqui fazer uma lista do top 5 filmes de terror que estão no Netflix. Então puxa uma cadeira, pega uma xícara de café que o vídeo começa depois da vinheta. Fazer uma lista de filmes de terror é algo muito polêmico. Muitas vezes os filmes que mais me aterrorizaram talvez não fizeram nem cócegas em você e vice-versa. Isso vai muito do estado de espírito da pessoa, onde ela assistiu, se ela assistiu em casa, se ela assistiu sozinha, com os amigos, se assistiu no cinema, se assistiu no celular, por exemplo. Então, tipo assim, tudo isso são fatores que vão para dizer se aquilo foi uma sensação, uma experiência de terror ou não. Porém, eu tentei reunir os filmes que estão no Netflix, que eu achava que eram mais aterrorizantes, que tinham mais elementos que causavam medo, né? Então peguei os que eu achava piores, digamos assim, fiz uma lista, um top, e vou aqui mostrar pra vocês. Não sei se vocês vão concordar com os filmes que aqui estão, se vão concordar com a posição deles, mas essa é a minha visão. Isso varia de pessoa a pessoa, e além disso a Netflix fica tirando e colocando o filme. Às vezes coloca o filme 2, coloca o filme 3, não coloca o filme 1. Então é difícil falar do filme 3, por exemplo, e não falar do filme 1. Então reuni lá o que eu achava que seria melhor e coloquei aqui nessa lista. Em quinto lugar, eu coloco o filme A Casa de Cera. Ele é de 2006 e ainda hoje eu considero ele um grande filme de terror. Nessa história, alguns jovens estão indo assistir um jogo de futebol. No meio do caminho eles param para acampar. Aí, na hora de ir embora, o carro de um deles dá um problema e eles têm que ir na cidadezinha próxima para ver se tem a peça que o carro está precisando. Aí quando eles chegam nessa cidade, descobrem que lá era uma cidade famosa por ter uma casa de cera, né? Uma casa onde os donos faziam várias esculturas de cera e descobrem até que a própria casa é toda feita de cera. Só que aí eles começam a se envolver na parte de terror do filme, que lá tem uns irmãos que são meio psicopatas, digamos assim, e aí a trama do filme se desenvolve. É um filme que envolve muito terror e horror ao mesmo tempo. Eu assisti ele em 2006 e assisti ele recentemente para gravar um vídeo e achei ele de uma riqueza nos detalhes de terror fantástica, digamos assim. O início dele é um pouco clichê, porque fala essa questão de jovens que estão em uma floresta, isso é muito comum em filmes de terror, porém tem alguns elementos tanto quanto únicos, né? É a questão da cidade fantasma, dos bonecos de cera, das pessoas transformadas em bonecos de cera. Isso é bem particular dele. Ele é um filme que ele não tem muito efeito especial, né? São poucas assim, horas que você percebe que é algo computadorizado. Eles investem mais na questão da maquiagem, né, da questão lá do cenário, é mais isso. Então é uma outra coisa que eu acho bacana nele, que ele não foca muito. Às vezes filmes de terror que foca muito em efeito especial acaba não sendo muito bom. Se você for da geração DVD, igual eu sou aí, que pegou esses filmes de 2000 até 2010 assistindo DVD, você com certeza assistiu esse filme. Deve ter tido ele aí alugado, comprado ele, porque ele na época foi um filmaço de terror e ainda hoje eu reassisti ele, achei ele um puta filme de terror. Em quarto lugar está o filme O Lobisomem. Esse filme é de 2010, ele é um remake na verdade de um clássico mais antigo, e eu sou apaixonado por esse filme. Esse filme é bom começando pelo elenco, né? Ele tem Anthony Hopkins, Benicio Del Toro, Emily Blunt e Hugo Weaving, que foi o agente Smith, né, da trilogia Matrix. A história se passa na Inglaterra, na era vitoriana, na qual Lawrence Talbot, ele está nos Estados Unidos, ele volta para cá, para a Inglaterra, porque o irmão dele foi morto, e aí acredita-se que ele foi morto por um lobisomem. Então ele retorna para investigar o assassinato do irmão e também acaba sendo mordido por um lobisomem. E aí ele começa a ser procurado, ser caçado pelas autoridades locais, porque ele vira um lobisomem e acaba atacando tudo e todos ao redor. Eu considero esse como o melhor filme de lobisomem que existe, ou pelo menos o que eu mais gosto. Muitos dizem que o melhor lobisomem é o lobisomem de Van Helsing, mas eu discordo. Acho que aquele filme do Van Helsing, na época também eu fui fã, eu acho aquele filme muito bom, porém lá você percebe que é mais uma aventura épica. E esse filme do Lobisomem de 2010, ele é uma coisa mais ligada ao terror, a um cenário assustador, que eu acho que é onde o lobisomem se encaixa melhor. Olha, nesse filme os cenários são maravilhosos, são realmente assustadores. A atuação dispensa comentários, Anthony Hopkins, Benicio Del Toro dispensam comentários. E a maquiagem, essa maquiagem ganhou o Oscar em 2011. Pela qualidade que é do filme. Era inclusive uma coisa que me incomodava assim nele, quando eu assisti pelas primeiras vezes, assisti esse filme várias vezes já. Eu achava o lobisomem muito peludo, parecendo um gorila, uma coisa assim, mas depois eu revi isso e é por isso que hoje, com todo esse contexto,
eu acho que ele é o melhor filme de lobisomem já feito até hoje. Em terceiro lugar está o filme O Exorcismo de Emily Rose, porque tinha que ter um filme com capiroto nessa lista, né? Junto com o clássico O Exorcista, esse filme de Emily Rose é um dos mais pesados, né, ao se falar de exorcismo. Nessa história, Emily Rose começa a ter ataques, alucinações, que são essas características comuns que a gente vê, né, em filmes de possessão demoníaca, e por ser uma mulher muito religiosa, por ser de uma família muito religiosa, ela pede a um padre que submeta ela ao ritual de exorcismo. Só que nesse ritual ela morre, né? Isso não é spoiler, porque o filme já começa assim, né? Ela morre e o filme, na verdade, é uma investigação que tem dois lados, digamos, um querendo apontar de uma forma mais racional que ela tinha apenas uma doença mental que deveria ter sido tratada como tal, e do outro a parte mais religiosa, mais ligada à fé, falando que o que ela teve foi uma possessão demoníaca e que ela morreu por questões sobrenaturais. Então o filme se passa nessa dualidade de opiniões sobre o que realmente aconteceu com Emily Rose. Bem, primeiro que esse filme foi baseado em um caso real, então o cagaço já vem daí, né? Quando fala assim, uma ficção, uma história, não sei o que lá, ele vai, beleza, baseado em uma história real, meu amigo. Então assim, ele é um filme muito pesado. As cenas, tanto das possessões quanto do exorcismo, na cena que ela fala, os demônios que estão com ela, é assim, horroroso. É um filme que vai te trazer muitos pesadelos. Assim, eu assisti umas 2 vezes só esse filme, porque eu não gosto de ficar insistindo nessas coisas de possessão demoníaca e exorcismo, que eu acho uma atmosfera muito pesada, até pra mim que gosto de história de terror. Em segundo lugar, eu coloco o filme Terror em Silent Hill. Esse é um filme de 2006 e é baseado em franquia de jogos da Konami. Não sei se todos concordam desse filme estar nessa lista ou está em segundo lugar, mas eu acho ele visualmente perfeito para um filme de terror. Nesse filme tem uma criança chamada Sharon, que ela começa a ter visões, alucinações, pesadelos, enfim, com a cidade chamada Silent Hill. E os pais dela ficam preocupados porque eles nunca foram nesse lugar. E aí, quando chega um ponto que a mãe decide levar e ir junto com a criança para essa cidade. Atualmente, no filme, Silent Hill é uma cidade fantasma, que ninguém vai lá porque ainda acontece incêndios subterrâneos. E os mistérios sobre a cidade ainda vão ser revelados mais à frente no filme. No meio do caminho, uma policial acha as atitudes de Rose, né, que é a mãe da menina, um tanto quanto estranhas, e aí segue elas e por isso também acaba caindo em Silent Hill. E lá o pesadelo começa. Como eu disse, ele é visualmente muito bonita. Existem lá 2 cenários mais ou menos. Um que é mais claro, no qual é uma coisa meio acinzentado, porque a ideia de estar havendo incêndios faz com que o ar fique rarefeito, cheio de partículas de cinza, né? E o outro cenário é mais avermelhado, mais uma coisa meio infernal, digamos assim. As criaturas que aparecem no filme são muito bem feitas. Nesse ponto, a computação gráfica ajuda muito, porque foi um aditivo muito bacana na história. As criaturas, o cenário, tudo como é colocado da forma que é colocado. E a história que permeia o filme é muito bem feita. Ela fala muito mais sobre a monstruosidade que existe nas pessoas do que esses outros monstros que a gente conhece, né? Mas assim, também na hora que toca a sirene nesse filme, meu amigo, você corre que a coisa fica feia. Vocês repararam que todos os filmes que eu falei até agora acontecem de 2000 a 2010? Será que essa foi a melhor década para filmes de terror? Ou será que foi os anos 80 ou os anos 90? Confira em um próximo vídeo de Café e Cultura. E em primeiro lugar, eu coloco o filme Invocação do Mal, porque, meu amigo, esse filme é de lascar. Nessa história, a família Perron se muda para uma nova casa e lá eles começam a perceber situações estranhas, barulhos, coisas quebrando, começa a aparecer hematomas em algumas pessoas da casa e as crianças dizem que estão vendo alguém na casa. Então, para tentar desvendar o que está acontecendo, eles chamam o casal, que é Ed e Lorraine Warren, para investigar e para expulsar a entidade, né, demoníaca que está rondando aquela casa. Esse filme foi baseado em história real, então assim, cagaço, né? Tanto que no trailer aparece a família contando como foi, o casal Warren contando como foi. Então dá mais encorpada a história, já que ela tem todo um arcabouço por detrás dela. Por mais que o enredo dela seja comum, que essa questão de uma família se mudar para uma casa e ser perturbada por espíritos é muito comum em filmes de terror, não tem nada de novo nisso. Porém, ele é eficaz da forma que faz, tanto por ter sido algo real e ter essa coisa sombria por detrás, quanto dos efeitos
das colocações, dos sustos, das situações nos momentos certos, e fez não só do filme como a franquia que envolve Invocação do Mal, uma franquia de sucesso, porque por mais que ela é básica, ela é muito bem feita. Olha, já tem um tempo que eu carrego isso comigo, que eu acho que esse é o melhor filme de terror que eu já assisti. Por várias vezes eu penso em outros filmes, mas como eu falei no início, o terror é muito particular. É muito da situação, de onde você assistiu, como você estava. E eu não lembro de um filme me causar mais medo e mais terror do que esse Invocação do Mal 1. Também é um filme bem aceito pela crítica. Não acredito que seja só eu que pense isso. Acho que muita gente considera um ótimo filme, pelo menos. Mas dos que estão no Netflix, eu acho que o que reúne mais elementos de terror de uma forma melhor é esse da Invocação do Mal. Então eu coloquei ele aí em primeiro lugar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se concordam com os filmes que estão na lista, se acham que outros deveriam estar, que alguns deveriam sair. Mas lembre-se que eu estou falando de filmes da Netflix, não filmes de terror em geral, porque vários clássicos de terror não estão no catálogo dela. Mas me fala aqui nos comentários quais são os seus 5 filmes preferidos, quais são os seus top 5 Netflix, e vamos ver se a gente concorda e eu discordo em alguma parte, e vamos conversando. Beleza? Se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe seu curtir, comente, mostre aos amigos, vamos disseminar o terror pelo Brasil e pelo mundo. Valeu e até a próxima!